noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Judson Gurgel, professor de administração da UFERSA. Vamos falar sobre impostos e economia. E mais, Câmara de Mossoró entrega título de cidadão moçoroense ao conselheiro do TCE, Jorge Soares. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui no Oeste, no Alto Oeste, no Vale do Açu, Natal, região metropolitana. A TCM é do RN. E a gente fala sobre economia hoje aqui com o professor Judson Gurgel, sobre administração pública também. Doutor em administração, tem sim muitas informações a repassar para você que acompanha aqui a nossa programação. Tem alguma dúvida? Mande aí a sua interação através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. A gente vai trazer também informações da Câmara de Mossoró, além do título de cidadão moçoroense ao ex-deputado Jorge Soares, hoje conselheiro do TCE. A gente fala sobre uma SEI que foi protocolado, um requerimento lá para abertura de uma comissão especial de investigação que não passou, mas você vai entender a história ainda neste cenário político de quarta-feira. A gente traz também informações sobre uma audiência pública proposta do deputado Luiz Eduardo. Vai acontecer uma amanhã, voltada para o turismo aqui da região. Aconteceu uma hoje, lá em Areia Branca, uma audiência esvaziada. Infelizmente, a gente vai trazer essas imagens, mas reforçar, claro, o convite para que todos participem desta audiência pública que vai acontecer na Câmara de Mossoró amanhã. São assuntos que a gente vai tratar hoje no nosso programa. Bem, para a gente começar aqui a nossa conversa com o professor Judson, eu trago agora uma reportagem que vai, abrir aqui o leque de debate sobre o assunto do nosso programa de hoje. Nesta semana, o reitor da UFERSA, Rodrigo Codes, participou de uma reunião em Brasília com representantes do governo federal para discutir a situação orçamentária das universidades e institutos federais. Reitores e reitoras de diversas instituições federais estiveram reunidos com alguns ministros do governo federal com o objetivo de discutir os desafios financeiros enfrentados pelo setor da educação e buscar soluções para garantir o funcionamento das universidades. Nós fomos convocados pelo ministro da Educação para uma reunião em Brasília com o presidente Lula. Infelizmente, o presidente não pôde estar presente, porque teve um problema de saúde, mas estavam presentes 4 ministros de Estado. O ministro da Educação, Camilo Santana, mas também o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e o ministro Márcio Macedo, a ministra Luciana Santos. Então, foi muito importante esse momento. O ministro ele mencionou que haveria a recomposição da universidade, ou seja, aqueles 3,3 milhões eles vão ser recompostos. De imediato, o recurso de janeiro a maio que não recebemos, vamos receber essa semana e, na sequência, vamos receber 1/12 até o final do ano, como, de fato, é o normal. Durante a reunião, os ministros anunciaram uma recomposição orçamentária de 400 milhões de reais. Desse montante, 340 milhões serão remanejados do próprio Ministério da Educação para cobrir uma previsão de orçamento que, apesar de aprovada para 2025, ficou de fora na aprovação do projeto de lei em março. Além disso, 60 milhões de reais foram distribuídos entre as universidades e institutos federais para auxiliar na manutenção das atividades. Na semana passada, o reitor da UFERSA, Rodrigo Codes, já havia convocado a equipe de gestão da universidade para uma reunião de emergência. O objetivo era avaliar a atual situação orçamentária da instituição diante das restrições impostas pela Lei Orçamentária Anual do Governo Federal e o recente congelamento de recursos.
Bom, principalmente o que a gente já pode recuperar de imediato são os nossos editais de pesquisa, os nossos editais de extensão. Então, nós temos a retomada do núcleo de horticultura da UFESA, nós queremos retomar de imediato, né, o Centro de Línguas do Semiárido. Então, são diversas ações no ensino, na pesquisa, na extensão, que com esse alívio no orçamento nós precisamos retomar. A gente tinha restrições com relação a viagens de servidores e de alunos, então é algo que nos alivia também nesse sentido. A situação continua sendo avaliada pelos gestores, mas no primeiro momento o reitor da UFESA afirma que com essa recomposição várias atividades terão garantias para continuar funcionando dentro da universidade. Este assunto sobre o congelamento, né, do orçamento, a gente tratou com o próprio reitor aqui, o Rodrigo Codes, numa entrevista concedida ao Cenário Político, e ele explicou sobre a situação que estava realmente muito difícil, que dava ali, de fato, trazia muitos problemas para a universidade, né, como atividades básicas de transporte de estudantes, por exemplo, estava parado, porque não tinha dinheiro. O governo federal bloqueou cerca de 31 bilhões de reais do orçamento, né? Ele congelou. E aí, entre esse congelamento, tem o contingenciamento e o bloqueio. Contingenciamento, quando as receitas previstas anteriormente ficam abaixo da previsão atual da equipe econômica, e o bloqueio, quando as despesas ficam acima do estimado anteriormente. Bem, quem vai explicar para a gente aqui sobre isso, né? Por que a gestão federal faz esse tipo de artimanha no orçamento, é Judson Gugel, professor, doutor em administração da UFESA. Não é uma decisão fácil, né, Judson? Mexer com o orçamento, travar o orçamento, ainda mais para despesas fundamentais como da educação. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM, mas é uma medida necessária? Boa noite, Vonúvio, boa noite a todos que estão nos assistindo. De fato, são decisões difíceis nesses momentos. A decisão da recomposição é uma excelente notícia, né? O governo, às vezes, ele contingencia o orçamento das universidades e de outros órgãos também. Esse contingenciamento e alguns cortes que ocorreram após a aprovação da LOA, eles têm principalmente a finalidade de atender à meta fiscal do governo, né? E, ao mesmo tempo, eles oferecem um grande desafio para os ordenadores de despesa, porque você passa a ter as atividades limitadas, passa a ter dificuldade de executar obras, de manter serviços básicos. O contingenciamento, nos últimos anos, ele geralmente começa a ser desfeito quando saem os resultados do segundo trimestre do governo federal e ele começa a liberar mais, mas já houve anos em que o bloqueio de orçamento ele foi até final de novembro. E o que significa a meta fiscal? Arrecadação, despesas, o que representa isso dentro de uma gestão? Ela é o resultado de um conjunto de elementos, né? O governo, a cada trimestre, ele avalia tanto a arrecadação fiscal quanto também em relação aos gastos do governo federal. Não somente os gastos com a folha de pagamento, mas os gastos com investimentos, né, em novas estruturas e na manutenção do funcionamento dos órgãos públicos. Quando a gente fala sobre este contingenciamento, vem a pressão dos órgãos, como o da educação, as universidades. Essa pressão, ela representa em algo para tomada de decisão ou realmente, questões políticas principalmente, ou realmente esse desbloqueio agora foi por um alívio das contas? Enfim, essa pressão, ela pode trazer esses resultados para tentar destravar o orçamento? Aparentemente agora foi resultado de luta, né? Foi resultado de pressão dos sindicatos. A Andes, a Andifes já estava emitindo notas, solicitando audiências com os ministros. Houve, né, sempre que você mexe em saúde, educação principalmente, há uma comoção nacional. E, assim, de fato, os cortes foram muito radicais, afetaram não só as universidades, afetaram os órgãos como um todo, mas houve uma pressão muito grande, né, para que o governo revisse essa posição de fazer cortes no orçamento das universidades.
Mas por que existe esse problema fiscal no Brasil, se cada vez mais a gente escuta dizer que o governo tem arrecadado mais e cada vez mais? O governo arrecada mais, mas gasta mais também, né? Então, eu costumo dizer que assim, a economia, a gestão do orçamento público é mais ou menos como aquele cara que equilibra pratos na atração do circo. Você nunca está parado e nunca tem apenas um para você cuidar. Então, assim, mesmo o governo arrecadando mais, ele tem compromissos a cumprir, desde compromissos políticos a compromissos de estruturação do país e de manutenção do funcionamento do governo, mas isso acaba, assim, a equipe econômica, né, sempre sofre pressão de todos os lados, né? Uma das coisas assim que mais impacta no orçamento tem sido as emendas parlamentares, né, que sempre estão na mesa de negociação e representam uma parcela muito significativa do orçamento público nacional. Bem, tem informações agora da Câmara de Mossoró. Você aí que está nos acompanhando, hoje teve sessão do Legislativo moçoroense e nesta quarta-feira por lá foi muito movimentado, viu? De visitação de estudantes, passando por entrega de título de cidadania até votação de SEI. Acompanhe. Nesta quarta-feira, 36 alunos do SESI Escola participaram como ouvintes da sessão da Câmara de Mossoró. A professora informou que a atividade faz parte do estudo dos poderes. O objetivo é a gente buscar um diálogo entre a sala de aula, né, e a realidade. A gente está trabalhando nas matérias de História e Geografia, a ideia é de entender um pouquinho como é que funcionam os poderes, né, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Entender como é que funcionam os processos revolucionários. E aí trazer essa ideia da teoria, que é vista em sala de aula, e entender um pouquinho como é que funciona essa casa, como é que é esse Poder Legislativo, e entender a importância disso dentro da sociedade. E destaque aqui para a nossa cidade. João Pedro e Giovana falaram sobre esta experiência. Está sendo ótimo, é uma oportunidade muito interessante de ver esse lugar, ver como é que funciona, né, os poderes, o legislativo, no caso esse daqui, ver como é que funciona por dentro da política, como as decisões dentro da nossa cidade são feitas. Você é muito jovem ainda, mas é possível que você um dia pense em fazer política, em ser vereadora também? Esse não é meu primeiro plano, mas eu penso em entrar para esse mundo porque eu gosto de debater gosto de ajudar as pessoas, a sociedade. Eu vejo que tem muitas coisas que podem ser melhoradas que outras pessoas não veem, mas eu também sinto que eu posso ajudar de alguma forma. Logo no início da sessão ordinária, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Jorge Soares, foi homenageado com o título de cidadão moçoroense, proposta do vereador Jailson Nogueira. Um homem que teve 4 mandatos no estado como deputado estadual, no estado do Rio Grande do Norte, e hoje assume essa função de conselheiro, né, do Tribunal de Contas do Estado e está à frente da escola de conta daquele poder, certo? Então a gente fica muito feliz e agradecer a todos os vereadores que votaram a essa proposição para a gente poder entregar a um título de cidadão moçoroense ao conselheiro Jorge Soares. Jorge Soares agradeceu a homenagem concedida pelo Parlamento moçoroense. Agradecer aqui à Câmara Municipal pela aprovação, a unanimidade de todos os vereadores, o presidente, toda a mesa. Agradecer de forma muito especial ao vereador Jailson pela propositura. É um título que muito me honra, né? A nossa segunda maior cidade do estado, uma cidade com que eu tenho um carinho muito grande, e hoje aqui recebendo esse título honorífico, que com certeza nos prende, né, cada vez mais ao município, esse município que é tão importante, pujante aqui, não só para a região oeste, mas para todo o estado. Quem ganha com tudo isso é Mossoró, um deputado que já mostrou, né, grandes serviços por nosso estado. Então, será muito bem-vindo na terra da liberdade, na terra do pioneirismo que é Mossoró. Também entrou na pauta de hoje uma proposta da vereadora Plúvia para a instalação de uma SEI, Comissão Especial de Investigação. A cidade de Mossoró precisa ter de fato conhecimento do que está acontecendo. A gente acompanhou nas últimas semanas vários meios de comunicação, blogs, divulgando supostas fraudes e
acusações tanto ao prefeito Alisson Bezerra, aos secretários e alguns servidores públicos e empresas privadas. Já está em curso no Ministério Público as investigações, mas essa Casa Legislativa ela não pode de forma alguma se omitir do debate. Por isso que ontem nós protocolamos o pedido de uma instauração de uma comissão especial de inquérito para que essa casa possa ouvir os que estão apontados no envolvimento e que a gente consiga dar de forma real e legítima resposta aos cidadãos moçoroenses. O vereador líder governista Alex do Frango disse que já existe uma investigação em curso e está certo do arquivamento. A maioria entende que devemos deixar que ela continue por si própria sem precisar de uma SEI, não por entender que nós estamos com medo de abrir SEI, não, jamais. Nós temos esse entendimento que temos a certeza que tudo haverá, todas as provas serão dadas, como já tem dado muitas, e logo logo será arquivada. O requerimento foi a última votação da sessão de hoje e foi rejeitado por 14 votos a 5. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, contrário se manifeste. Requerimento reprovado, 14 a 5. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador, aprove a justificativa de voto. E fique registrado os vereadores dessa casa que se negaram a dar uma resposta aos cidadãos daqui da nossa cidade sobre a instalação, onde mais uma vez estão saindo tchau, mas vou continuar falando aqui e pedindo, e é vergonhoso para essa Casa Legislativa ser mais uma vez acusada de puxadinha do prefeito e se negar a instaurar essa SEI. Toda a discussão em torno deste requerimento, destes apontamentos, vamos ver a repercussão que vai ter adiante no Legislativo moçoroense. Uma nova proposta de criação de uma comissão de investigação só pode ser feita agora no próximo ano, pelo menos por parte da vereadora Pluva. Então vamos acompanhar para saber no que isso vai dar nas próximas sessões. Tem movimentado, viu? Ontem e hoje foi o assunto da Câmara. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o professor Judson Gurgel. Judson, a gente falava sobre esse congelamento do orçamento, mas esta seria a melhor opção, o melhor caminho para ajustar essa meta fiscal? Não, né? Assim, congelamento, né, por si só, ele já prejudica a prestação de serviço público, né? O governo ele vem tomando algumas medidas que a curto prazo elas podem gerar algum resultado para atingir a meta fiscal, mas que a longo prazo elas podem causar prejuízos à população, né? Medidas de austeridade, né, elas nunca são benéficas, né? Nenhum país do mundo deu certo com medidas de austeridade radical. Outra coisa assim que vem pressionando o bolso dos brasileiros, principalmente dos assalariados, assim, o Brasil ele tem um dos sistemas de tributação mais leoninos do planeta, né? Então, nós pagamos imposto sobre imposto, né? Para você ter ideia, se você compra um veículo, você paga IOF, paga IPI, paga ICMS, e quando você vai pagar o IPVA é calculado pelo valor de mercado do veículo, né? Onde já estão inseridos esses outros impostos. Então, a gente paga imposto sobre imposto, né? Existe um conceito da economia chamado curva de Laffer, que diz que assim, existe um momento em que os impostos são aumentados, que eles se tornam tão prejudiciais para a economia que a atividade econômica ela passa a ser desinteressante. Aqui no estado nós tivemos agora o aumento de 11% no ICMS, né, de 18% para 20%, né, 2% de 18% dá 11,5%. Isso pesa no bolso das pessoas. Então, assim, melhor do que essas medidas seria se o governo otimizasse a máquina pública no sentido de melhorar processos, de racionalizar os custos, né, os gastos públicos, manter os investimentos, como, por exemplo, quando você investe em educação, quando você investe no social, quando você investe em segurança, são investimentos. Isso sempre dá retorno, né? E cortar os gastos desnecessários, viagens desnecessárias, processos desnecessários, de reduzir a burocracia, né, que dificulta tanto a vida das pessoas. Isso também reduz custos, né? A curto prazo você não bate a meta fiscal, mas a longo prazo você cria um país financeiramente mais saudável e melhor de ser administrado.
e quando o governo não cumpre esta meta fiscal, vai tentando fazer a gestão desses recursos, bloqueando, desbloqueando. Até que ponto isso é sustentável, inclusive do ponto de vista político, mas e em não cumprindo, ele simplesmente ali abandonando, o que acontece? Não, se o governo não cumpre a meta fiscal, acende logo o sinal vermelho para o mercado, né? De que o governo está com as contas públicas descontroladas. Isso afeta o rating do Brasil nas agências internacionais, isso torna o país, aumenta a desconfiança internacional em relação ao país, diminui os investimentos internacionais, diminui o acesso a crédito do país nas agências financiadoras internacionais. Isso gera instabilidade política, instabilidade econômica, e aí, na maioria das vezes, a saída do governo é emitir mais dívida. E emitir mais dívida é uma outra medida que também gera inflação, né? Se fala muito, por muito tempo se falou sobre a dívida externa do país, e hoje em dia fala-se sobre a dívida do Tesouro, né? Que ela é equivalente a praticamente o mesmo valor do PIB do Brasil, que essa é uma dívida que o governo ele emite papéis, né, dizendo assim, você me empresta dinheiro, daqui a X anos eu vou lhe devolver esse dinheiro. Essa é a dívida pública. É assim que o governo muitas vezes financia suas atividades, mas quanto mais dívida pública o governo emite, mais tende a pressionar a inflação. Professor Judson, o senhor tem notado que esta questão econômica está cada vez mais presente nas discussões do dia a dia das pessoas, naquele debate doméstico? Você fala agora da inflação, né? Quando fica mais caro, as pessoas reclamam. Como é que você tem observado essa atenção dada pelas pessoas a esse momento econômico? Que, por um lado, tem uma vantagem, tem o aspecto positivo, e, por outro lado, tem essa pressão toda, né, deste gasto realmente do bem público, né? Esse derramamento de dinheiro, quando muitos falam, principalmente da oposição. Não, é muito importante que as pessoas se instruam cada vez mais e entendam como funciona a economia do país, né? Para entender por que a gente paga imposto, qual a importância de pagar imposto, para onde é que ele vai, onde é que ele tem que ser gasto. Eu costumo dizer assim, o público, você não paga diretamente por ele, mas o público não é gratuito. Eu sou servidor público, eu recebo salário todo mês, então não é gratuito. Alguém paga, a sociedade paga. Isso não quer dizer que a gente tenha que, de repente, começar a cobrar mensalidade para o ensino, né, superior, como alguns defendem. Não, de forma alguma. Ele precisa se manter sem mensalidade. Mas precisa haver uma mentalidade de que tudo aquilo que é público, aquilo ali saiu do bolso de todas as pessoas. E que, por ser público e ter saído do bolso de todas as pessoas, é um dinheiro praticamente sagrado. Ele tem que ser gasto de forma correta, de forma proba, tem que haver cuidado com os investimentos públicos, tem que haver cuidado com o patrimônio público, tem que haver cuidado com as contratações, com as licitações, porque é público, não é gratuito, né? Mas precisa ser cuidado por todas as pessoas. Todas as pessoas precisam, eu digo a meus alunos, eu disse, olha, a sociedade inteira está pagando para vocês estarem aqui, vocês têm a obrigação de estudar cada vez mais, né? Vocês têm a obrigação de serem bons profissionais lá na frente, vocês têm a obrigação de zelar pela universidade, vocês têm a obrigação de zelar por todo esse patrimônio aqui que foi investimento público, né? Quando as pessoas fazem qualquer compra, né, elas estão bancando a estrutura pública. Então, assim, é importante que as pessoas passem a ter essa mentalidade até para poder cobrar mais do poder público acerca dos gastos que são feitos. Bem, vamos falar agora sobre a obra de construção das passarelas na BR-304. Elas seguem em andamento, viu? Segundo o DENIT, a previsão é de que 3 passarelas estejam concluídas e em pleno funcionamento no mês de julho. Nesta fase da obra na passarela que irá ligar os bairros Liberdade e Sumaré, está sendo criada uma espécie de recuo ou baia para ônibus.
O objetivo é facilitar o embarque e o desembarque de passageiros, além de promover maior organização no trânsito. Os moradores aqui do bairro Liberdade, neste período, enquanto a empresa realiza adequações, precisam redobrar suas atenções, principalmente no momento de acessar as ruas aqui da localidade. A recomendação é que os condutores de veículos trafeguem pelo trecho com maior atenção, respeitando as sinalizações e tomando cuidado com possíveis mudanças no trânsito local. Segundo o DENIT, a previsão é de que as 3 passarelas que estão sendo construídas na extensão da BR-304 estejam concluídas e em pleno funcionamento no mês de julho. Pois é, aí também é mais um fruto desse congelamento do orçamento, viu? Porque essa obra, como sendo do governo federal, ela deu uma parada aí, agora que está voltando, então tudo isso faz parte deste assunto que a gente está falando aqui no nosso programa. E é um benefício necessário, já era para ter sido entregue à população há muito tempo. Há quantos anos não já existe, né? A duplicação da 304 aqui por Mossoró, Complexo das Abolições. Pois é, e está faltando mais passarelas. Aqui mesmo, quando a gente, entre a João Marcelino e o bairro Abolição 3, acho que é 3, né, para aquele outro lado, ali do Posto JP, do Supermercado Açaí, ali deveria ter uma passarela e não tem. Então, muitos outros locais precisam ter essa passagem, né, de pedestres. Bem, a primeira de uma série de audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, por meio do mandato do deputado Luiz Eduardo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, foi realizada hoje, nesta quarta-feira, em Areia Branca, com o tema Segurança Pública das Praias, Infraestrutura das Estradas e Promoção Turística da região da Costa Branca. O evento aconteceu no Hotel Costa Atlântico, mas chamou a atenção pela baixa participação popular, como você vê nas imagens. Apesar da relevância dos temas propostos, fundamentais para o desenvolvimento do turismo e da economia local, o auditório permaneceu com poucos participantes ao longo de toda a audiência. Representantes da Associação Costa Branca de Turismo, da Associação Comercial e Empresarial dos Municípios do Oeste Potiguar e da Proturismo RN participaram, reforçando aí o apoio institucional à iniciativa. Durante os debates foram abordadas as deficiências na infraestrutura rodoviária que dificultam o acesso às praias da região, a necessidade de reforço na segurança pública nas áreas litorâneas e estratégias de valorização e promoção do potencial turístico da Costa Branca. É uma pena, né? Eu quero crer que a pouca participação não seja ali falta de interesse de quem faz turismo na região da Costa Branca, Areia Branca e em torno, né? Quero crer que houve outra circunstância, né? Mas ali estavam as autoridades e a gente sabe da seriedade de todos eles, do deputado Luiz Eduardo, do comandante da Polícia Militar e de outros envolvidos, e que devem fazer os devidos encaminhamentos. Esta mesma audiência pública vai acontecer também aqui em Mossoró. Amanhã será realizada a segunda audiência pública, desta vez em Mossoró, vai ser na Câmara dos Vereadores a partir das 9 horas da manhã, com o apoio do mandato do vereador Caio Freire. A pauta, o fortalecimento do turismo, cultura, artesanato e eventos de Mossoró e região oeste. Na ocasião será instalada a Frente Parlamentar do Turismo, Cultura e Artesanato de Mossoró. As propostas levantadas nos 2 encontros servirão de base para a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento das atividades turísticas culturais no interior. Então, amanhã a gente espera que tenha boa participação e que realmente seja e que traga bons resultados, né, sobre esta temática. Vou mandar aqui alô, antes de a gente voltar aqui com o Judson, um abraço aqui para o Janilson. Valeu, Janilson, obrigado pela participação. Quem também está aqui é o Franciedo Barros, tirando foto da televisão, direto lá do Santa Delmira. Quem também está aqui conosco é o professor Antônio Félix. Ele pergunta aqui, professor, qual o percentual da verba da UFESA para tocar a máquina administrativa? O professor Antônio Félix, lá do Alto da Conceição. Tem esta informação, Judson?
tocar a máquina administrativa ficou um pouco vago, mas assim, geralmente 70-75% do orçamento vai para a folha, né, e o restante é dividido entre o que a gente chama de custeio e capital. Né? O custeio são as despesas obrigatórias, né, para a manutenção da universidade, isso não só na universidade, mas em qualquer órgão público. E a verba de capital é para investimentos, né? São as despesas em que a administração tem a liberdade para decidir, para fazer compras, para fazer construção de prédios, enfim. Um abraço aqui para quem manda aqui os parabéns para Judson, é o casal Edilene Moraes e Nonato Gomes, lá no Van Rosado, acompanhando o nosso programa. Quem também está aqui assistindo atentamente é o Manuel. O Manuel Nascimento do Bela Vista parabeniza Judson pela explanação fiscal e econômica com o dinheiro público. Quem também está aqui mandando mensagem, está dizendo que tem terço, viu? Cosme Roque, lembrando que amanhã é dia de terço na Casa de Mãe Rainha, às 18 horas, está dado o recado. Niel do Sumaré, acompanhando aqui a gente, junto lá com a esposa Dona Dita. Seu Aldo Ferreira, seu Aldo da Prefeitura também aqui conosco. Bem, teve um novo imposto aí que está chamando a atenção, professor Judson, que é o IOF. O IOF que teve um aumento. O que esse aumento tem representado agora para a gestão pública e os questionamentos feitos, né, direcionados aí sobre essa decisão? O IOF é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Ele foi anunciado pelo ministro Haddad na semana passada como parte de um pacote para tentar cumprir a meta fiscal. Ele espera, com o aumento do IOF, aumentar a arrecadação entre 20 e 50 bilhões esse ano, e com isso ele vai ter um maior fôlego para cumprir a meta fiscal. O IOF é um imposto que incide principalmente sobre operações financeiras. Ele atinge, no primeiro momento, as pessoas que fazem empréstimo, qualquer empréstimo que se faz em banco tem a incidência do IOF, ou então para quem manda dinheiro ou para quem faz investimentos no exterior. O IOF ele triplicou, ele de 1,1% foi até 3,5%. E quando se fala em aumento de imposto, todo mundo fica assim de orelha em pé, né? Uhum. É algo que vai também interferir na política, se avalia isso? Ele, no primeiro momento, ele vai atingir primeiramente a economia. No momento, a curva o Banco Central sinalizou que a curva de juros estabilizou. Na última reunião, agora no início de maio, eles aumentaram em mais 0,5% a taxa Selic. E agora, com esse aumento do IOF, pegar dinheiro emprestado vai ficar mais caro. Isso gera, a curto prazo, uma diminuição na demanda por produtos, por bens de consumo. Então, o varejo vai vender menos, os bancos vão emprestar menos dinheiro, porque em algumas atividades econômicas, quando os juros estão altos, isso favorece o rentismo. Então, em algumas atividades econômicas, o pessoal vai achar mais interessante deixar o dinheiro dormindo no banco do que colocar ele a risco no mercado. Então vai dar uma segurada, vai dar uma freada na economia do país. Dá. Mas isso é bom ou é ruim? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, assim, nesse momento, a taxa de juros, ela meio que vem freando a inflação. Nós vivemos um momento em que há um aumento na taxa de emprego, só que é um aumento na taxa de emprego que não vem acompanhado de um aumento na produção industrial nacional. Então, isso pressiona os preços. Houve também, como a gente já falou, aumentos de vários impostos. Isso também pressiona a inflação. Houve também, nós vivemos um momento de crise e de oportunidade. Por exemplo, a China ela aumentou em mais de 50% a compra de grãos nacionais nos últimos meses. Isso, para quem exporta, é excelente, mas para o mercado interno pressiona também os preços. Nós tivemos agora uma super safra de grãos e os preços continuaram subindo porque, devido à guerra tarifária entre Estados Unidos e China, a China resolveu aumentar as compras dela aqui no Brasil.
né? Isso para o país, né? Isso melhora o preço do dólar, melhora a balança comercial, a Bolsa na semana passada bateu recorde, mas ao mesmo tempo pressiona, né, os preços internamente. Então a gente tem aí, se as coisas saírem um pouco dos trilhos, a gente vai ter uma inflação fora de controle, mesmo com juros tão altos. Judson, no finalzinho aqui do nosso programa, a gente destaca também que você foi um dos únicos do Nordeste a participar de uma atividade em Brasília, né? Recentemente foi selecionado para o programa de formação de lideranças no serviço público. O que isso representa para a UFES e, claro, você como servidor? É um programa de governo, né? O Lideragov, ele é organizado pela ENAP, né? E tem o apoio do Ministério da Gestão e Inovação Institucional. Ele visa a formação de líderes, né? Eles chamam de altos executivos para o serviço público, né? Eles selecionaram agora 50 servidores de todo o país. Eu sou o único do Rio Grande do Norte, tem um do Ceará, um da Paraíba e um da Bahia. O restante, a maioria é ali de Brasília e da região sudeste. E aí o objetivo principal desse programa é assim, preparar lideranças para que essas lideranças possam trazer inovação para o serviço público em todas as áreas. Então, a gente pode, daqui a pouco, ver essas inovações por aqui também. O objetivo é esse. Tá bom, e vai ter que voltar aqui para trazer informações sobre este e outros assuntos relacionados ao serviço público, também à administração pública. Judson Gurgel, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Agradeço o convite e fico sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que mais informações, você acessa o nosso portal tcmnoticia.com.br. Esta entrevista vai estar daqui a pouquinho no YouTube, viu? E todas as outras entrevistas aqui do Cenário Político estão lá no nosso canal TCM10HD. Pesquisa, assiste, compartilha. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.